esse aqui é o Historiar-se e hoje a gente vai trazer uma análise dos livros Brasil Nunca Mais e Brasil Sempre. Ambos são livros que falam sobre a ditadura civil-militar brasileira, mas sobre aspectos bem diferentes. A gente vai tentar analisar esses aspectos em alguns tópicos que eu selecionei aqui para vocês. Na minha opinião, eles não têm muito como ser comparados, mas no final do vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês por que disso e acredito que ao longo do vídeo vocês vão perceber também. Então fica comigo depois da vinheta para a gente discutir esses dois livros. Bom, primeiramente eu quero mandar um beijo especial para os nossos apoiadores no Padrim. Ali na descrição do vídeo tem o link, vocês podem ver quais são as nossas recompensas, né, me ajudando aqui ao ajudar o nosso canal, aí mais além. Então deem uma olhada lá e apoiem o nosso trabalho. Como eu vou estar comparando dois livros, eu quis trazer uma análise bem objetiva sobre os dois. E para não ficar muito extenso, né? Porque ambos os livros dariam para fazer vídeos só sobre eles e ainda vídeos bem longos, assim, de análise mesmo. Mas como eu tô trazendo essa comparação, eu decidi estabelecer alguns critérios, algumas categorias de análise. O primeiro é contexto de publicação, o segundo, objetivo do livro, quais são os autores, conteúdo e as referências, né? Quais referências foram utilizadas para a construção dos livros. E caso vocês achem que precise de uma outra análise ou querem que eu faça algum comentário, se vocês já leram ambos os livros, ou um ou outro, e querem que eu comente mais, podem colocar aqui nos comentários que a gente pode conversar um pouco mais sobre eles. Bom, então no primeiro critério, que é contexto, né? Quando que foi lançado esses livros? O Brasil Nunca Mais, ele foi lançado em 1985 pela editora Vozes. É um livro que atualmente já tem 40 edições, né? Já foi editado 40 vezes. E ele permaneceu na lista de 10 mais vendidos por 91 semanas consecutivas, fazendo com que na época que foi lançado foi o livro de não ficção mais vendido de todos os tempos. E também uma coisa que eu acabei não encontrando, mas como eu vou trazer esse dado para o Brasil Sempre, foi a quantidade de exemplares vendidos. Esse dado eu não consegui encontrar, se vocês tiverem acesso a ele, pode colocar aqui nos comentários também. Já no Brasil Sempre, ele foi publicado, então, em 1986, ou seja, publicado um ano depois do Brasil Nunca Mais, e ele foi editado pela editora Tchê. Ele vendeu 20 mil exemplares na época, e ele tem uma segunda edição que foi lançada agora em 2014, né, bem recentemente. No segundo critério, que nem eu falei para vocês, foi o objetivo. Qual é o objetivo de lançamento desses dois livros? Então, do Brasil Nunca Mais, segundo o site do Brasil Nunca Mais Digital, né, que é onde tem mais todos os documentos que foram utilizados para depois a construção do livro, né, estão disponíveis digitalmente e está nesse site. E aí, segundo esse site, então, o objetivo do projeto Brasil Nunca Mais foi, aí abre aspas, evitar que os processos judiciais por crimes políticos fossem destruídos com o fim da ditadura militar, tal como ocorreu ao final do Estado Novo, obter e divulgar informações sobre torturas praticadas pela repressão política e estimular a educação em direitos humanos. Então esse é o objetivo do Brasil Nunca Mais. Já no Brasil Sempre, né, ele tem como objetivo principal combater as informações sobre a ditadura civil-militar. Isso eu tô tirando baseado no que eu li do livro, certo? Não tem em nenhum lugar escrito assim sobre qual foi o objetivo final desse projeto aqui do Brasil Sempre. Mas por conta do nome do livro, né, dá para entender que o objetivo dele é meio que contrapor as informações dadas no Brasil Nunca Mais, né? Até por ter sido lançado um ano depois, o título, até a semelhança das capas, né? Então, eu acredito que o objetivo dele é ser um contraponto ao projeto Brasil Nunca Mais, o que eu acredito que não aconteceu, baseado no que eu vou falar depois ali um pouco sobre qual que é o conteúdo dos dois livros. Quanto aos autores, né, que escreveram os livros. Então, do Brasil Nunca Mais, a gente tem um projeto grandioso, né, um grande projeto, organizado pelo Conselho Mundial das Igrejas e também pela Arquidiocese de São Paulo, com os reverendos Jaime Wright e o Dom Paulo Evaristo Arns. O livro ele foi redigido pelo Frei Beto, que foi
um frade dominicano que esteve preso, né, durante a ditadura civil-militar brasileira, e o Ricardo Kotsko, que foi jornalista e também sofreu um processo durante esse período da ditadura. Já o Brasil Sempre, ele foi escrito pelo Marco Polo Giordani, que é gaúcho, um militar ativo durante a ditadura civil-militar brasileira, e ele é formado em Direito pela PUC também. Pelo que eu entendi ali dos relatos dele, eu acho que ele até deu aula na PUC, foi o que eu entendi aqui. Então, quanto às referências dos livros, O Brasil Nunca Mais, ele é baseado em 707 casos, tanto vinculados a processos criminais, que foram 7.367 acusados em processos criminais, e 10.034 inquéritos policiais. No total, foi mais de 1 milhão de páginas que contribuem a esse projeto do Brasil Nunca Mais. O livro é só uma parte disso, né? Só um resumo, assim, digamos. Já o Brasil Sempre, ele é um projeto que não é baseado em fontes primárias, digamos. Até porque ele nem comenta muito isso assim durante o livro, da onde ele vai tirando certas informações, então também carece muito dessas referências. O que tem ao final do livro é algumas bibliografias da onde o autor retirou reflexões sobre marxismo, comunismo, e também tem algumas citações sobre alguns jornais, como o Zero Hora e também a Veja. Então, algumas informações ele retira desses locais, mas bibliografia, assim, no sentido de fontes primárias, né, essas fontes, como é o caso do Brasil Nunca Mais, com inquéritos, não tem no Brasil Sempre. Então, passando para a parte que eu acredito que seja o mais interessante, né, sobre o vídeo, essa parte do conteúdo, né? Para não ficar tão extenso, como eu comentei também no início, eu resolvi focar mais na parte do que tem no índice, né? Naquela parte que fala mais dos capítulos, para a gente tentar entender um pouco mais sobre o que se trata em conteúdo de cada um dos livros. Então, começando com O Brasil Nunca Mais, ele é um livro, então, dividido em 6 partes, e essas partes elas vão muito falar sobre o foco, né, desse livro, mas é a denúncia sobre a tortura. Então, grande parte dos capítulos eles têm esse tom. Então, na primeira parte, ele vai focar bastante nisso, sobre a tortura e como ela era utilizada no interrogatório, né? Na segunda parte, vai tratar como foi arquitetado esse sistema repressivo. Na terceira, ele vai mostrar quem foram esses perseguidos políticos, tanto na questão da parte das organizações, quanto na parte dos setores sociais que foram atingidos por essa questão da perseguição política. Na quarta parte, ele vai falar mais da questão dos processos judiciais, né, como que a advocacia e esses processos nesse âmbito foram realizados no período. Na quinta parte, retomada essa questão da tortura, mas aí falando um pouco mais sobre essas marcas físicas e psíquicas que elas deixaram nos presos políticos. E na sexta e última parte também vai focar na questão da tortura, mas aí falando um pouco sobre alguns locais que foram utilizados como locais de tortura e falando sobre desaparecidos e mortos políticos nesse período. No livro também do Brasil Nunca Mais, na parte final, tem um anexo que vai contar uma lista de 125 desaparecidos políticos desde 1965. E aí, só a título de curiosidade, assim, né, na Comissão Nacional da Verdade, que encerrou aí os trabalhos recentemente, foi levantado o número de 424 nomes entre mortos e desaparecidos políticos no Brasil. É importante também ressaltar que esse número, ele é maior, né, do que aparece aqui no Brasil Nunca Mais, até porque esse livro aqui foi lançado logo depois que se terminou a ditadura, mas também porque a Comissão Nacional da Verdade, ela tem um escopo temporal, né? Ela analisa temporalmente um espaço maior do que só a ditadura civil-militar brasileira. Ela pega também o tempo do Estado Novo. Então, ela é de 1946 até 1988. Então, também por isso que tem esse número elevado de nomes. Bom, agora passando para o Brasil Sempre. O Brasil Sempre ele é dividido em 5 partes lá no índice dele, né?
Só que essas partes elas não são tão bem divididas quanto no Brasil Nunca Mais, então eu vou ter que me estender um pouco mais, adentrando até um pouco dentro do capítulo, para poder falar para vocês o que trata aquele conteúdo. Na primeira parte, então, do Brasil Sempre, ele vai falar sobre o que eu entendi que ele queria dizer, as raízes para o golpe de 1964, ou a explicação para o golpe de 1964, que seria, na visão do autor, a intentona comunista. E aí, nessa primeira parte, ele também faz uma lista, assim, a semelhança do Brasil Nunca Mais, faz uma lista de mortos ligados ao exército durante a intentona comunista. E algumas páginas além, ele vai também fazer uma outra listagem, daí colocando o período ligado à ditadura, né, de 64 a 74. Não tem, infelizmente, da onde ele retirou esses dados, então é um pouco difícil da gente entender da onde vieram esses nomes e qual fonte que foi consultada. E aí, então, eu não tenho muito como poder falar sobre isso para vocês. Na segunda parte, ele vai falar sobre vários pequenos assuntos em vários capítulos, assim, bem cortados, sobre a opinião dele em alguns aspectos, assim. Então, primeiramente, ele vai apontar as visões sobre a qualidade da nossa gente, ou seja, qual é a qualidade do brasileiro. E aí vocês já podem imaginar um pouco de qual o discurso que ele vai trazer aqui. É um discurso extremamente racista e meritocrático, ele é um discurso bem problemático nesse capítulo, meio que como o brasileiro ele fosse uma sub-raça e que ele até escreve ali no início, né, que cada povo tem o governo que merece. Então, meio que, bom, o brasileiro, ele é uma sub-raça, tipo, como se ele não fosse brasileiro, né? Ainda nessa segunda parte, então, ele vai fazer uma defesa do poder estatal de uma forma coercitiva, né? Ele acha que isso era legal, que os militares realizassem o trabalho dessa maneira. Ele fala do regime democrático como uma ideia de bagunça, como se a democracia fosse uma bagunça. E também ele vai dizer que vai contar um pouco sobre o mais importante movimento político militar que ele nomeia então de Revolução de 31 de março de 1964, que seria, né, o golpe militar, civil-militar de 1964. Mas quem estuda a ditadura, né, sabe que as pessoas que são a favor, né, do regime ou foram a favor da ditadura normalmente se referem como revolução e não como golpe. E ainda uma coisa super interessante nessa segunda parte é que dá pra ver muito que a visão dele enquanto militar que estava ativo durante a ditadura civil-militar brasileira era uma visão de que a ditadura era uma guerra interna. Bom, na visão dele, a ditadura deveria ter acabado logo com o fim do governo Médici, porque para ele depois foi tudo foi por morro abaixo, assim, né? E ele vai dizer lá na página 90, então, entre mentes, devo explicitar o pensamento não só pessoal, mas de quase a totalidade dos companheiros com que tenho convivido na caserna. A revolução, como governo, acabou no período Médici. A revolução, como filosofia ou ideologia, fortifica-se cotidianamente em nossos corações e em nossos anseios. O, abre aspas, espírito revolucionário de 64, fecha aspas, é permanente, é perene, porque não nos pactuamos jamais com a subversão e a corrupção. E ainda dentro dessa segunda parte, ele vai falar então que a tortura, ela era algo como uma exceção. Então, isso também é algo presente em muitos discursos pró-ditadura, né? Que a tortura foi algo isolado ou que até muitos dizem que não aconteceu, né? O que não é verdade. Então, é bem interessante, né? Não é verdade, porque este livro aqui é baseado em 707 casos de pessoas que relataram tortura, enfim, tudo documentado, né? Então, ele vai falar um pouco, assim, disso da tortura como uma exceção, que eram poucos os militares que cometiam a tortura e não algo que era organizado dentro do sistema. Na terceira parte, ele vai falar um pouco sobre a subversão, ou seja, aqueles que estavam contra o regime militar. E aí ele vai falar de por que, como, quando, para quem, falando um pouco, tentando destrinchar um pouco de como funcionou essa subversão aos olhos dele. Na quarta parte, ele vai falar sobre a igreja subversiva, então também atacando o pessoal do Projeto Brasil Nunca Mais,
porque foi a igreja subversiva, de acordo com ele, que fez esse projeto, né? Então ele começou também nessa quarta parte a falar sobre isso. E aí na quinta parte ele vai falar sobre, abre aspas, 4 diretrizes fundamentais para combater o pior inimigo de Deus e o pior crime contra a humanidade, o comunismo. E aí ele vai destrinchar essas diretrizes em campo espiritual, econômico, político e militar. Então nessa última parte ele vai falar tudo o que a gente deveria fazer para que não tivesse mais o comunismo na sociedade brasileira. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma reflexão final sobre esses 2 livros. E primeiro, né, eu acho que é muito impossível a gente comparar esses 2, porque cada um foi construído de uma forma diferente. O Brasil Nunca Mais, ele é um livro de denúncia baseado em documentos de processos realmente existentes. Já o Brasil Sempre, ele é baseado nas opiniões do Marco Polo Giordani e sobre a experiência dele como militar dentro da ditadura civil-militar, tá? Então eu acho muito difícil a gente conseguir comparar esses 2, porque um tem muito mais peso que o outro, né? O Brasil Nunca Mais tem muito mais peso e credibilidade do que o Brasil Sempre, por esse critério de fontes e de construção sobre o período. E também uma coisa que eu acho que foi talvez uma ideia de marketing, né, do Marco Polo Giordani, de colocar o título do livro como o Brasil Sempre, fazer essa semelhança, né, com o Brasil Nunca Mais, mas numa ideia assim de venda mesmo, de marketing, de fazer o livro circular, e para eu estar aqui fazendo um vídeo comparando os 2 com livros que claramente não tem como ser comparados. Mas o Brasil Sempre, eu acredito que ganharia muito mais se o Marco Polo Giordani escrevesse um livro de memórias sobre o que ele pensa sobre o marxismo, sobre o comunismo, ou o que ele pensa sobre o tempo dele no exército, enfim, ser um livro mais de memórias mesmo, do que tentar ser um contraponto ao Brasil Nunca Mais, algo que ele não tem como fazer, porque ele não tem as fontes suficientes que o Projeto Brasil Nunca Mais tem. Então é um livro que deixa muito a desejar nesse sentido. Eu fiquei extremamente decepcionada quando eu li, porque eu achei que ia ser um livro que realmente trouxesse mais as fontes e trouxesse realmente um contraponto, algo que eu acredito que ele não consegue fazer. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que eu fico feliz de responder. Eu deixei aqui na descrição do vídeo todas as referências e também tem indicação de um documentário chamado Coratio, que fala sobre o desenvolvimento do Projeto Brasil Nunca Mais, que é bem interessante de assistir também. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!